Olá, gente, tudo bom com vocês? Bom, é muito legal estar com vocês aqui, trazendo informações sobre medicina preventiva, sobre inverdades que ocorrem, o interesse só por lucros e cada vez menos atenção ao bem-estar do ser humano. E isso é na indústria farmacêutica, isso é na indústria alimentícia. Isso é por conta das autoridades de saúde, né? Então, hoje eu vou dedicar um tempinho para passar informações para vocês, para realmente poder estar empoderando os ouvintes, os seguidores do Manual do Proprietário, para que tomem cuidado, né, com as escolhas, porque a mídia é muito forte e, como vocês vão notar, pelo que eu vou estar contando para vocês, é muita mentira junto. Então, o único jeito da gente poder estar nos precavendo de danos muito sérios é vocês estarem realmente sabendo do risco, porque se tiver que assumir, vocês não fizeram isso de uma maneira sem conhecimento. Estavam numa situação que não tinham escolha, estavam entre a cruz e a espada, e aí usar por 1, 2, 3 dias uma droga dessas poderia ser a melhor opção naquele momento. Mas então eu quero comentar com vocês um trabalho que foi publicado no British Medical Journal, é uma das revistas mais conceituadas, né, de trabalhos médicos do planeta, ela, Nature e algumas outras, e foi na semana passada. Então, esse estudo foi conduzido por pesquisadores da Dinamarca, que mostrou uma forte associação entre problemas cardiovasculares e o uso de diclofenaco, uma das drogas com ação anti-inflamatória mais consumidas no mundo. A chance de um consumidor de diclofenaco ter um problema grave, como fibrilação atrial, uma arritmia cardíaca, insuficiência cardíaca e infarto, é simplesmente 50% maior do que aqueles que não usaram nenhum tipo de anti-inflamatório esteroidal, que é o que a gente chama não esteroidal, porque os esteroidais são as cortisonas, então esses anti-inflamatórios que a gente chama de AINES são não esteroidais. Muito bem, em comparação ao uso do paracetamol, um analgésico, e ibuprofeno e naproxeno, que são outros anti-inflamatórios não esteroidais, o risco de quem usa diclofenaco ter alguma complicação cardiovascular grave é 20% maior nos que utilizam o diclofenaco em relação ao paracetamol, o ibuprofeno e o naproxeno. Bom, aqui a primeira inverdade que eu queria que vocês soubessem. Eles estão falando em termos de risco cardiovascular. Mas eles não estão dizendo para vocês que o uso de paracetamol é o maior causador de intoxicação e de insuficiência hepática do planeta, mais do que hepatite C. Então eu queria que vocês soubessem que quem toma um remedinho para gripe, que tem paracetamol, que quem toma um analgésico ou um remédio para febre com paracetamol, corre o risco, além dessas complicações todas cardiovasculares também, 20% menor do que quem usa o diclofenaco, mas corre um risco muito maior de ter insuficiência hepática. Isso, obviamente, não está aqui. E diz que a droga também aumenta o risco de haver sangramento intestinal. Sim, como todo anti-inflamatório. E o ibuprofeno e o naproxeno, que eles dizem aqui que são mais bonzinhos, não, eles também podem causar sangramento gastrointestinal. Ok? Então, vejam o cuidado que a gente tem que ter quando a gente lê um trabalho científico publicado numa revista que nem o British Medical Journal, né, em analisar cada dado que eles passam para a gente. O novo estudo que foi publicado na semana passada investigou dados de mais de 6 milhões de pessoas. E esses dados
foram coletados entre 1995 e 2016, durante 21 anos. O país mantém um registro das compras de medicamentos advindas de prescrições médicas e também dos eventos de relevantes, né, dos efeitos colaterais de cada paciente no sistema público de saúde. Aqui, gente, mais uma inverdade. Isso eles estão falando só do que eles falam que consumiram e que tinham receita. Mas eu quero que vocês saibam que qualquer um de nós pode comprar qualquer uma dessas drogas em qualquer gôndola de farmácia. Então, com certeza, esses números são muito, muito maiores do que foi apresentado nesse trabalho e eu estou aqui falando para vocês, tá ok? Aqueles que tinham tido doenças como trombose, angina, dor no peito, problemas de coagulação e outras condições cardiovasculares foram excluídos da pesquisa. As análises foram computadas mês a mês, de janeiro de 96 a dezembro de 2016. Ao longo dos 252 meses foram encontrados 1.465 eventos cardíacos graves em usuários de diclofenaco. E quase a metade disso, 898, em quem não usava nenhum anti-inflamatório. Tá? Mas não foram avaliados efeitos a longo prazo. Muito bem. Então, eu estou falando para vocês de um trabalho que levou 20 anos, um trabalho incompleto, um trabalho que eles se sentiram provavelmente na obrigação de dizer para vocês, olha, eu não estou sendo omisso, o órgão regulador, ou sei lá, que organização, né, que fez isso na Dinamarca, pelo menos eu estou avisando vocês que isso ocorre. Agora, do outro lado, eu vou dizer para vocês a conclusão, né, a resposta que a empresa que cria essa droga passou para a imprensa mundial. Então, esse laboratório esclarece que o fármaco diclofenaco, em todas as suas apresentações e composições, para vocês saberem quais são, é o cataflam, o diclofenaco potássico, o voltaren, o diclofenaco sódico, o flotac, o diclofenaco colestiramina. Então, tem vários nomes comerciais que utilizam esse fármaco, essa droga. Exige prescrição médica e somente um profissional habilitado poderá discernir sobre a necessidade da indicação do medicamento. Outra inverdade. Eu acabei de dizer para vocês que qualquer criança pode comprar isso numa gôndola de farmácia sem prescrição alguma, sem receita alguma. Né? Mais um crime. A incidência de eventos cardiovasculares, diz o fabricante aqui, e o aumento do risco de tais eventos em pessoas com problemas cardíacos graves estão indicados nas bulas e fazem parte da avaliação médica sobre a adequação do uso do diclofenaco. Então, quer dizer assim, eu simplesmente escrevo na bula que isso pode te matar e eu já estou isento, eu fiz a minha parte. Quer tomar, tome e morra. Não é assim. Haja visto quantos anti-inflamatórios foram retirados do mercado nas últimas décadas. Vioxx, Prestige. Agora, justamente por quê? Porque aumentavam a incidência de doença cardiovascular, principalmente infarto, AVC, fora o fato de que todos, né, podem provocar sangramentos digestivos, gastrointestinais, e esses efeitos colaterais podem ser fatais. Agora eu pergunto, por que tantos foram retirados 2, 3 décadas atrás? E o resto continua no mercado. Se todos têm o mesmo mecanismo de ação. Qual que é a intenção? Por que são 2 pesos e 2 medidas? Porque alguns daqueles medicamentos, que são esses AINES, né, os anti-inflamatórios não esteroides, foram retirados do mercado, por exemplo, numa dosagem de 50 miligramas, de 100 miligramas, mas foi mantido na de 50 miligramas. Então não foi retirado do mercado, porque se eu quiser tomar que nem antes, eu tomo 2 de 50 miligramas, eu estou tomando exatamente a mesma droga que eles falam ter sido retiradas do mercado. Então, a gente precisava ter
um controle mais sério, internacional e independente sobre todos os estudos ligados a drogas. Porque hoje é sabido, isso é ciência pura, que a utilização de drogas ou a iatrogenia, que é qualquer dano, pode ser fatal ou sequela causada a um ser humano pelo ato médico, é a quarta causa de morte no mundo hoje. Terceira ou quarta causa de morte no mundo, perdendo para as doenças cardiovasculares, infarto, AVC, para câncer, e aí elas vêm aí quase empatando com as doenças autoimunes. Então, como isso é uma coisa tão séria, como é que pode cada laboratório fazer o seu estudo? Eles patrocinam esses estudos, subsidiam, eles apresentam o resultado que eles querem, ou melhor, que interessam para a venda do fármaco, da droga, do medicamento, e aí passa a ser usado. Eles bem sabem, durante a fase de testes, das várias complicações que muitas dessas drogas podem trazer, mas o simples fato de colocar isso na bula já os isenta das responsabilidades a respeito. Então, ou se toma uma atitude internacional de um órgão independente, com cientistas de vários países, aonde participem dentro de cada laboratório, no desenvolvimento de cada droga, do primeiro ao último estudo, para a gente poder ter fidedignidade de informações. Fora o fato de muitos laboratórios saberem que tem remédios que estão sendo vendidos, remédios deles, fabricados por eles, e que estão causando morte ou sequela em milhares de pessoas. E muitas dessas pessoas adentram com ações judiciais para reaver esse dano. E eles perdem as ações, pagam as indenizações milionárias e continuam com o produto no mercado, porque rende muito mais continuar vendendo aquilo do que a miséria que seria comparado ao lucro que eles geram, né, de pagar as indenizações. Então, olha só que coisa mais hedionda, não é? É hediondo isso. Bom, eu estou de bom humor hoje, viu, pessoal? Eu estou muito feliz, é que eu preciso falar isso com vocês, tá? Para você que não me conhece, eu estou aqui ao vivo com vocês, todas as terças-feiras, com esse projeto Manual do Proprietário. Aliás, esse projeto é um projeto que nasceu comigo para vocês. E aí passou a ser de nós juntos, porque isso de uma marola virou um tsunami. E graças a Deus isso aí tem beneficiado muita gente. Eu digo realmente que passou a ser um processo missionário, né? Trazer essas informações para todos vocês aqui. Então, quem não tem tempo agora, quem está no carro, quem está no trabalho, uma dica, uma ferramenta muito legal é o YouTube, youtube.com. youtube.com, canal Dr. Edmond Saab Júnior, e vocês podem ver tudo o que eu falei hoje aos fins de semana, tranquilo na sua casa, pesquisar a respeito e colocar em prática as boas dicas que a gente traz semanalmente aqui. Mas, antes de eu continuar, dando mais algum empoderamento, eu gostei dessa palavra, isso é de um colega cardiologista lá do Reino Unido, e já falei dele para vocês aqui, eu achei legal, empoderar de conhecimento, né? Aí fica um pouquinho mais difícil errar. O nosso e-mail de contato é o e-mail da Rádio Mundial, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Então, enviem seus e-mails com sugestão de pautas, com dúvidas. E a nossa diretora de jornalismo, a Samira Chaine, prepara isso com muito carinho, me entrega, e assim o nosso programa fica muito mais do seu interesse, da sua curiosidade, da sua necessidade, tá ok? Uma outra coisa muito importante é o site do Simp Saúde. Simp Saúde é C de Centro, I integrada, M Medicina,
P preventiva, saúde junto. Então, simpsaude.com, sem o BR, tá ok? Então ali vocês vão ter dicas de nutrição, links para entrevistas. E logo, logo, quando tiver o próximo livro, que a minha parte já está concluída, aliás, eu escrevi o epílogo esse fim de semana passado, que eu acho que vocês vão gostar muito. E agora falta a parte de revisão, de paginação, de capa, de editora, e isso pode levar algum tempinho. Mas que é principalmente isso, que vocês soubessem que vocês estão envolvidos num processo de conscientização. Então não basta que vocês tomem consciência disso que eu acabei de falar agora, né? Que vocês divulguem isso aos quatro ventos, porque vocês vão estar ajudando muitas pessoas. Olha, só voltando um pouquinho para o anti-inflamatório, não é que não vai tomar nunca mais anti-inflamatório. Simplesmente não vai tomar anti-inflamatório por qualquer resfriado, por qualquer dorzinha à toa. Existem opções seguras, mas infelizmente não são patenteáveis, não geram lucro, são substâncias naturais, como a cúrcuma, como a bolsélia, como o gengibre, como o alho, como a piperina, né? Remédios homeopáticos fantásticos com essa finalidade. E ninguém se manifesta, não, vamos direto para usar um AINE, um anti-inflamatório não esteroide, por um período de uma semana, 10 dias, 15 dias, 2, 3 vezes por dia, e causando uma série de distúrbios no organismo. Aqui ainda não falei para vocês que eles causam insuficiência renal, insuficiência hepática também, não é só o paracetamol que faz isso. Então, tem muita coisa que a gente precisa estar de olho. Tá ok, gente? Então, numa crise aguda, torcer o pé, isso e aquilo, poxa, talvez tenha que, durante 2 dias ou 3 dias, tomar um anti-inflamatório desse, mas então tome injetável, intramuscular. Aí vocês evitam mais sangramento gastrointestinal, o poder dele é maior do que o oral, 2, 3 doses só, e já começam com os naturais simultaneamente. Os tópicos, as pomadas tópicas, os aerosóis tópicos dessas mesmas drogas ajudam, mas não tem que ir direto para o consumo dessas drogas pesadas que, como foi dito incorretamente aqui, pode ser comprada por qualquer pessoa em qualquer gôndola de farmácia. Olha que interessante isso aqui. 2020 a 2030 a década do envelhecimento saudável. A Organização Mundial da Saúde quer que essa década de 2020 a 2030 tenha como foco envelhecimento saudável. E como eles pretendem realizar essa tarefa? Utilizando de 5 objetivos a serem seguidos. Como foi exposto na 14ª Conferência Global sobre Envelhecimento realizada em agosto desse ano, mês passado, no Canadá. E que são os seguintes, e acreditem se quiser. Primeiro, engajamento de todos os países com ações voltadas para o envelhecimento saudável da população. Segundo, criação de ambientes amigos do idoso nas cidades. Terceiro, enquadramento dos sistemas de saúde para atender às necessidades dos mais velhos. Quarto, desenvolvimento de serviços de cuidados de longo prazo, centros comunitários. Quinto, aperfeiçoamento da medição e do monitoramento de dados. Criar um sistemazinho que a pessoa pode ficar ligada, que nem uma tornozeleira eletrônica, e que passe dados de quanto está a glicemia para saber como está o diabetes, como está a pressão para saber como é que está a pressão. Mas vejam, isso é envelhecimento saudável. Nós já deixamos que essa população se tornasse diabética, hipertensa, doente, para estar precisando de tudo isso. Muito bem. E eles chegaram nessa constatação devido aos seguintes fatores. Alto custo da medicina, que cuida de doenças crônicas como internações, tratamentos, cirurgias. 60% dos trabalhadores acima de 48 anos são responsáveis por cuidar de um idoso na família. E isso atrapalha a produtividade desses trabalhadores. Olha só que sensibilidade. E aí eu pergunto, vocês acham que esses motivos que eles querem essa década saudável são motivos altruístas? E eles vão conseguir isso com essas propostas?
Obviamente não. Eles novamente não exercerão a verdadeira prevenção. O que eles deveriam fazer? Orientar quanto à nutrição ideal, né? Uma nutrição baseada em vegetais, travar uma queda contra a indústria alimentícia no tocante ao excesso de sal, de todo tipo de açúcar, gorduras trans, conservantes, farinha refinada, exatamente, proibir isso. Mas é quem que vai ter, que governo, que autoridade vai ter a coragem de impor essas regras para a indústria tão poderosa como a alimentícia, né? Então, incentivar uma alimentação com menor consumo de proteína animal, uma dieta mais baseada em plantas, estimular a produção de orgânicos, realizar testes toxicológicos em todos os agrotóxicos, porque estão sendo usados um monte de agrotóxico e que nem sabem os que fazem mal e que não fazem mal, e banir os necessários. Sei que a tarefa é hercúlea, mas é necessária. Encarar a indústria farmacêutica, que eu falei agora para vocês, com uma comissão internacional para investigar junto os estudos de todas as drogas, ficar atento às propagandas de remédios, coibir o uso indiscriminado de remédios desnecessários e que trazem prejuízos ao organismo, campanhas contra a automedicação, ensinar a população a se hidratar, oferecer água da melhor qualidade, subsidiar filtros de osmose reversa, destiladores de água à população, incentivar a atividade física para oxigenar, orientar. Um outro ótimo exemplo nesse sentido seria a implementação, sim, de oxigênios, terapias diferentes em todo o serviço de saúde pública, valorizar a medicina preventiva, torná-la curricular em todas as escolas de medicina. Todos os futuros médicos tendo uma visão integrativa funcional do ser humano e não usando uma droga tóxica para cada sinal ou sintoma. Esses médicos saberiam utilizar as suplementações sabiamente e eficazmente, respeitando a individualidade bioquímica de cada ser, controlando o estresse oxidativo, inflamação crônica silenciosa e mais uma série de coisas. Bom, pessoal, eu não vou conseguir acabar, eu vou repetir essa década para vocês da saúde no nosso próximo programa, na terça-feira que vem. Eu quero agradecer muito a audiência de vocês, desejar uma ótima semana, um maravilhoso início de primavera e semana que vem estamos juntos. Abração, pessoal. Tchau, tchau.